Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui para o primeiro vídeo da série que nós vamos fazer aqui no canal de curso de maquiagem online para iniciantes. Eu estou muito animada com essa nova série que vai acontecer aqui no nosso canal do YouTube e eu espero que vocês também gostem. Antes de tudo, eu quero falar para vocês, gente, que sempre que eu postar um vídeo aqui sobre essa série, eu vou estar colocando também um material escrito, com fotos, tudo lá no post do blog. Então, no vídeo de hoje, eu vou deixar o link do blog aqui no box de informações, aqui embaixo. É só você ir lá conferir. Outra coisa que eu quero falar pra vocês é que, como hoje é o primeiro vídeo da série, eu vou fazer um texto de abertura lá no blog também, com o tema de todos os vídeos que eu vou preparar para essa série, e alguns já tem data para serem lançados aqui no canal e outros ainda não tem a data por conta que eu vou para Beauty Fair agora no início do mês de setembro, então eu não posso me comprometer porque pode acontecer algum imprevisto. Mas até o fim desse mês de agosto nós já temos data para todos os nossos vídeos de maquiagem, inclusive vai ter uma semana inteira só de vídeos falando sobre maquiagem para iniciante, então vai ser todos os dias, eu conto com a participação de vocês, por isso corre lá no blog para vocês verem a agenda de temas que nós vamos falar, assim você vai poder saber o dia que você vai tirar tal dúvida e tudo mais. Então vamos começar o vídeo de hoje. Eu queria trazer, na verdade, um vídeo sobre um guia de pincéis, dar uma geral sobre todos os pincéis de maquiagem. Acontece que na minha programação eu receberia uns pincéis no decorrer dessa semana e não aconteceu de chegar, então eu não poderia atrasar o especial. Por isso eu vou fazer com os pincéis que eu já tenho um vídeo mais básico, com os pincéis básicos que eu acho que todo iniciante deveria ter, tá bom? E depois, mais pro final do especial, eu vou gravar um vídeo de guia de pincéis, falando a função de cada pincel, mas hoje é um kit de pincéis básicos que eu acho que todo iniciante deveria ter. Claro, gente, que isso não é assim, 100%, eu tenho que ter isso. Claro que não. Tem gente que consegue fazer maquiagem até com os dedos, entendeu? Então, gente, eu aconselho vocês a já começar a aprender maquiagem usando os pincéis. Vocês vão ver que o acabamento fica bem melhor, fica bem mais profissional, fica assim outra coisa, e você vai ver que às vezes não é nenhuma técnica e tal, é um tipo de pincel que você usou e tudo mais. Vamos começar com a pele, tá? Que é o mais importante. Se eu pudesse resumir assim, qual o segredo da maquiagem? Eu resumiria em pele. Se a sua pele tá boa, se tá bem coberta, sabe? Se a sua pele tá impecável, gente, você pode passar uma sombra assim mais simples do mundo, a sua maquiagem vai ficar com cara de profissional. A primeira coisa que nós devemos saber na hora de adquirir um pincel é saber discernir qual é o tipo de cerda do pincel. Se são pincéis de cerdas sintéticas ou cerdas naturais. Qual a diferença, Gabi? Olha, um pincel de cerda natural é esse pincel comum aqui, que o pelinho dele é mais voltado para pó. Por exemplo, se eu passar uma base com um pincel de pó, que é esse aqui de cerdas naturais, as minhas cerdas naturais vão sugar toda a minha base e eu vou desperdiçar produto, o acabamento não vai ficar legal, porque ele não vai espalhar direito. Por quê? Porque é um produto molhado, entendeu? Então as cerdas naturais, ela suga os produtos molhados. Enfim, todos os tipos de pincel geralmente tem uma opção com cerdas naturais, tá? E as cerdas sintéticas, Gabi? As cerdas sintéticas, gente, é desse tipo de pincel aqui de base que a gente conhece bastante, é um pincel bem famoso. Esse tipo de cerda, você pode ver que é uma cerda diferente, porque esse tipo de pincel é apropriado para não sugar o seu produto. Ele é o tipo de pincel que você vai usar em produtos em creme, em produtos líquidos. Ele não vai sugar o seu produto, então ele vai pegar o seu produto ali do pote e tal, o produto depositado na mão, e vai depositar no rosto, ele não vai ficar no pincel. Então geralmente nós usamos pincéis de cerdas sintéticas para base líquida em creme, enfim, sombras em creme, qualquer tipo de produto, blush em creme, blush líquido,
são essas cerdas que nós vamos usar, ok? Então vamos para pincéis de pele. Todo mundo conhece esse famosíssimo aqui, que é da linguinha. Mas, gente, eu não recomendo vocês terem no seu kit, tá? Nem iniciante e nem profissional. Assim, claro, dá pra usar em corretivo, dá pra usar em algumas coisas que eu uso ele, mas eu praticamente não uso esse pincel, gente. Eu não gosto do acabamento que ele dá na pele. Eu acho que fica muito assim carregado. Por exemplo, se eu passar a base toda assim, a base vai parecer mais pesada do que ela é, mais carregada do que ela é. E além de não ficar natural o efeito, gente, demora muito tempo para passar uma base com esse pincel. Imagina você passar uma base perfeitinha assim no rosto inteiro, demora demais, demais. Então, Gabi, qual você aconselha para um kit, qualquer kit da vida, tanto iniciante quanto profissional? Um pincel Dual Fiber, que é esse pincel aqui, ou um pincel de topo reto, esse aqui. O meu preferido da vida é esse aqui, gente, de topo reto. Vou explicar a diferença para vocês, tá? Um pincel Dual Fiber é esse pincel aqui. Um pincel Dual Fiber, gente, como vocês podem ver, tem uma cerda preta aqui e tem uma cerda branca. Na verdade, são dois tipos de cerdas, tá? Essa cerda preta, ela é uma cerda natural. E essa cerda branca é uma cerda sintética. Então, por isso que é tipo duas fibras, né? Dual fiber. Por isso que é muito interessante para passar pó, para passar base, tanto líquida quanto em pó. Esse pincel dá para os dois, é muito incrível esse pincel. Mas para base, gente, ele vai pegar aqui porque a cerda sintética, ela é maior do que a natural. Então ela vai pegar a base sem sugar o produto e você vai passando assim, ó, em movimentos circulares. E a sua base vai ficar muito, mas muito natural. Esse pincel aqui é ótimo, mas o melhor de todos, assim, na minha opinião, para passar base é esse aqui de topo reto, tá? Por quê? Esse de topo reto, ele tem cerdas sintéticas também. E ele, gente, pega a base exatamente aqui em cima e você vai aplicar a base. Tá vendo que ele encaixa certinho no rosto, tá vendo? Se você aplicar, a cobertura fica mais pesada. No caso, seria mais pra noite. Mas se você aplicar assim, em círculos, fica bem natural. Então dá tanto pro dia, dá tanto pra noite. Então assim, Gabi, um pincel de base pra eu comprar. Vamos lá, ainda sobre pele, nós temos pincel de blush. Esse eu recomendo super você ter, gente. Porque o blush fica muito mais bonito, muito mais bem acabado quando você aplica com um pincel apropriado. Aqueles pincéisinhos que geralmente vêm dentro do blush, gente, aquilo ali fica uma coisa marcada, não dá pra esfumar direito. Eu recomendo esse aqui. Tem vários, tá, gente? Eu vou fazer o guia do pincel pra vocês depois. Mas o que eu recomendo mesmo é esse aqui, que o nome dele é pincel chanfrado de blush. Por que é chanfrado? Porque tá vendo que aqui ele não é reto, ele é em diagonal, tá vendo? Ele não é reto, ele é cortadinho assim. Por quê? Porque ele vai pegar exatamente aonde eu preciso passar o blush. Ok, o primeiro pincel é aquele mais famosinho que vocês conhecem já, que é de cerdas sintéticas e parece uma linguinha também. Esse da linguinha, gente, é para sombras cremosas ou sombras muito em pó que você tem que só aplicar, só depositar. Esse tipo de pincel não é o tipo de pincel que você vai esfregar, que você vai esfumar. Então é legal ter para ter várias opções de maquiagem, que você vai usar para aplicar a sombra normal, sem ser depositando, que é o caso do pincel anterior. São pincéis assim, ó, que ele tem cerdas naturais, você pode tanto esfregar quanto depositar, e as cerdas geralmente são mais curtinhas. Esse aqui, a cerda é mais durinha e menorzinha, porque você pode tanto aplicar como você pode fazer linhas e tudo mais. E esse aqui, as cerdas são um pouquinho maiores, eu gosto de usar esse pequenininho pro canto interno aqui do olho,
que ele vai pegar exatamente o canto que eu preciso, nem mais nem menos. Então é só eu passar a sombra aqui que já vai ficar perfeita com ele. E para sombras no canto externo do olho, eu recomendo dois também. Um que é chanfrado, que é esse corte aqui, sabe, em diagonal, porque ele vai pegar exatamente a área do meu olho que eu preciso. Então ele vai aplicar a sombra assim maravilhosamente bem. Às vezes eu nem uso pincel de esfumar com este aqui, de tão bom que ele é, porque ele dá pra fazer várias coisas com ele. Ou também eu indico um pincel de esfumar, claro, né? Porque é um pincel assim mais gordinho, mais fofinho, e ele que vai deixar esse acabamento assim mais profissional na sua sombra, que não é aquele acabamento pesado de tipo, pá, taquei uma sombra. Não, é um acabamento assim, sabe? Mais esfumado, mais natural. Eu também recomendo você ter um pincel chanfradinho também, de cerdas sintéticas. Por quê? Porque esse pincel de cerdas sintéticas vai servir para 1001 utilidades. Esse chanfradinho vai servir tanto para você corrigir sua sobrancelha, quanto você passar a sombra aqui embaixo, rente aos cílios inferiores, quanto para você passar delineador em gel aqui rente aos cílios superiores. Então esse pincel dá pra você fazer inúmeras. Esses são os pincéis que eu recomendo para iniciante. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar a foto de todos eles lá no blog, no post, que estará o link aqui embaixo no box de informações. E vou deixar, assim, um resuminho do que eu falei lá em texto também pra vocês. Por favor, gente, se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei aqui embaixo para você me ajudar na divulgação do vídeo, no crescimento do canal. Eu estou dando dicas para vocês que geralmente só são dadas em curso de maquiagem, mas eu estou fornecendo de forma gratuita para vocês aqui no YouTube. Então, por favor, dê esse feedback para mim, dê esse retorno com o seu comentário, com a sua curtida. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva. Assim vocês me incentivam a continuar gravando dicas para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Um super beijo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau!